Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui. Eu sou o Elcio, residente do programa Residência Pedagógica, e hoje nós vamos tratar sobre Roma Antiga, formação e sociedade no tempo da monarquia. De Roma Antiga. A Roma, ela fica localizada no continente da Europa, nas margens do rio Tibre, na Península Ibérica. Analisando o primeiro mapa que está nesse slide, você consegue visualizar uma parte da Europa, ou seja, onde a Roma fica localizada. E existe um formato similar a uma bota. Então, esta bota é o país da Itália, onde a Roma está localizada. Indo para o segundo mapa, vocês conseguem ver que a Roma está banhada pelo rio Tibre, ou seja, o rio Tibre faz parte dessa região. Então, a Roma Antiga, como você pode ver no primeiro mapa também, tem um período que ela vai perdurar, ou seja, de 753 a.C. a 476 depois de Cristo. Ela é definida por 3 governos. O primeiro vai ser o monárquico, que é o que a gente vai tratar agora, o republicano e depois o império. Então a Roma é definida em 3 períodos. Nós só vamos tratar sobre o primeiro, que é a monarquia. Ou seja, o conceito de monarquia é o governo onde o rei, o monarca, exerce o papel político, ou seja, o chefe de Estado. Trazendo para a nossa realidade, quem é o maior chefe de Estado é o presidente. Só que no Brasil a gente não tem o regime político de monarquia. A gente é através do voto, é democrático. Então, se nós analisar como é esse regime da monarquia, ou seja, ele é passado de geração em geração através da família, ou seja, eles acreditavam que existia uma linhagem, ou seja, só aquela família tinha o poder vindo de Deus, que na monarquia o rei era uma descendência ligada muito forte a Deus, onde ele exercia um papel de poder sobre os demais. Então, só aquela família que tinha esse dom dado por Deus poderia exercer esse poder de ser chefe de Estado. Existem 2 teorias como Roma surgiu. A primeira é a mitológica, onde 2 irmãos, Rômulo e Remo, foram criados por uma loba, e daí Rômulo construiu a cidade de Roma. E a segunda hipótese, que é a hipótese histórica, ou seja, que é a mais viável, porque uma é mitológica, a mitológica vem da questão de mito e uma invenção. Então, a histórica é que Roma foi criada pela união de diversos povos. Vários povos foram se constituindo nessa localidade e constituiu a cidade de Roma. Que formaram a cidade de Roma foram 4 povos. O primeiro que nós vamos tratar é o etrusco, depois veio o latino, depois os sabinos e logo para o final nós vamos tratar dos gregos. Ou seja, onde cada um teve sua importância para aquela cidade. O etrusco, ele foi responsável pela criação das estruturas e da arquitetura, ou seja, aqueles monumentos históricos, as igrejas históricas, aqueles monumentos que tem na Roma Antiga, que nós podemos ver até hoje. Os latinos, que foi aquela fortificação do militarismo, ou seja, foi aqueles que faziam parte do exército de Roma. E os sabinos, que foi aqueles que passou a dar nome e sobrenome às pessoas, ou seja, a questão identitária que as pessoas têm, que nós percebemos até hoje que nós temos nomes e sobrenome, ou seja, existe uma identidade, um registro que a gente é fruto daquela família. E os gregos, que foram muito importantes para as culturas que nós temos até hoje em todo o planeta, né? Nós conseguimos ver muitas culturas ligadas aos gregos. Vou definir um pouquinho sobre o período de Roma, onde Roma Antiga foi definido por 3 períodos políticos.
O primeiro, que é o que nós estamos tratando, sobre um recorte da formação da sociedade no período de Roma Antiga. Então nós só vamos tratar nesse recorte, que é o período monárquico, que é de 753 a 509 a.C. O segundo período, que é o da República, que é em 509 a 27 a.C. E o terceiro, que é o Império, que é de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. Então eu só quero tratar um pouquinho sobre os períodos políticos que a Roma Antiga percorreu. A cidade de Roma era o local onde ficavam os templos religiosos e os chefes das famílias se reuniam para discutir assuntos de seu interesse, ou seja, os homens se reuniam para dialogar sobre questões que envolviam aquela localidade. A sociedade de Roma era formada basicamente por 4 camadas sociais: os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravizados. Na primeira camada, nós temos os patrícios, ou seja, eles eram os nobres romanos, donos de muitas terras e de gado, e os únicos a possuir direito político, ou seja, era o único que participava da política na localidade naquele período. Surgem os clientes, que eram os servidores ou protegidos do rei de uma família, com grande poder e prestígios, que jurava fidelidade aos chefes. Quem era esse chefe? Esse chefe era chamado de patrono, da família, que devia proteger e auxiliar os clientes em troca de lealdade dele recebida. Amada, surgem os plebeus, que formava a maioria da população e trabalhava como pequenos agricultores, artesãos ou mercadores e pequenos proprietários de terra. Ou seja, era eles que supriam a necessidade dos nobres, dos clientes, que eram os protegidos dos nobres. Na quarta camada surge os escravizados. Quem são a população de escravizados? São aquelas pessoas que tinham alguma dívida com alguma pessoa e elas eram retiradas do seu grupo familiar para trabalhar para aquela família que ele estava devendo. Ou em caso de guerras, quando a Roma ganhava uma guerra, ele capturava aquela população e colocava para trabalhar como escravo nas suas propriedades. Só que existe uma diferença entre a escravidão neste período em Roma e uma escravidão que a gente vai trazer para a nossa realidade no Brasil. Como era a escravidão no Brasil? Os portugueses chegavam nas localidades da África, retirava aquele indivíduo, trazia para nosso país, onde eles trabalhavam sem direito a nada e sem período definido para aquele trabalho. Então existe uma diferença muito grande. A escravidão já existia há muitos e muitos tempos. Só que existe uma diferença na escravidão proposta pelas grandes navegações, que foi o período que se deu a nossa aqui no Brasil. Todos assistam atentamente o nosso vídeo aula e em caso de dúvida você pode então entrar em contato com o professor Alan, que é o regente da turma, e também pode consultar o livro didático do 6º ano em História, onde consta esse conteúdo.